A história de hoje está em Gênesis capítulo 2, versículo 9, 8, 16 e 17. Escondendo-se de Deus. Meu nome é Eva. Fui a primeira mulher que Deus criou. Eu morava com meu marido Adão em um belo jardim. Durante o dia, nós trabalhávamos em nosso lar, jardim. Havia sempre muito a fazer e nos alegrávamos cuidando das plantas e animais. Mas a melhor parte do dia era a tardinha. Deus vinha conversar conosco. Ele tinha muitas coisas emocionantes a nos dizer. No sábado, o 7º dia, nós passávamos o dia inteiro com Deus. Desejamos que o sábado nunca chegasse ao fim. Deus nos deu todas as coisas do jardim, exceto uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele nos disse que nunca deveríamos comer do fruto e nem tocar na árvore. Eu nunca havia pensado muito sobre isto. Havia tantas outras coisas maravilhosas para experimentar. Certo dia, eu estava andando pelo jardim e me aproximei de uma clareira. Reconheci a árvore imediatamente. Enquanto permanecia olhando para ela, uma linda criatura, uma serpente, começou a falar comigo. Mais tarde, fiquei sabendo que era Satanás. Com certeza, eu não esperava que ele aparecesse daquele jeito. Fiquei surpresa. Aquela serpente era uma bela criatura. Tinha uma bela voz, macia e melosa. Eu estava fascinada. Então ela falou comigo. É assim que Deus disse? Não comas de toda a árvore do jardim? Perguntou a serpente. Eu sabia que devia fugir daquele lugar, mas não fugi. Em vez disso, respondi a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nela, do contrário vocês morrerão. A serpente respondeu, Deus está com medo de que vocês fiquem tão inteligentes quanto ele. Vocês não morrerão se comeres o fruto. Vocês se tornarão tão inteligentes quanto Deus. Eu gostei da ideia de ser tão inteligente quanto Deus. Eu deveria ter acreditado que Deus sabia o que era melhor. Deveria ter acreditado no que Ele nos dissera. Em vez disso, estendi a mão e toquei o fruto. Nada aconteceu. Então tomei o fruto e dei uma mordida. Era macio, suculento e saboroso. Tudo permaneceu como antes. Assim, peguei outro fruto e levei para Adão. Ele reconheceu imediatamente o fruto. Quando expliquei o que havia acontecido, ele deu uma mordida. Em seguida, a bela e brilhante vestimenta que Deus havia dado para nós desapareceu. Nós ficamos nus, ficamos envergonhados. Assim fomos até uma figueira e colhemos algumas folhas grandes para nos cobrirmos. À tardinha, quando ouvimos Deus caminhando pelo jardim, nós nos escondemos. Estávamos com vergonha de encontrá-lo. Mas Deus se aproximou de nós e perguntou por que estávamos escondidos. Adão lhe disse que nos escondemos porque estávamos nus. Deus sabia o que tinha feito. Ele estava muito triste. Ele nos disse que teriam que deixar o jardim. Começaríamos a envelhecer e finalmente morreríamos. Nossa vida fora do jardim seria difícil. Cresceriam ervas daninhas, haveria espinhos e cobras venenosas, os animais se tornariam perigosos e todas as outras coisas também morreriam, até as plantas e os animais que viviam na terra. É difícil dizer a vocês como estávamos tristes. Deus também estava triste.
Mas, em meio a toda a nossa tristeza, algo maravilhoso aconteceu. Deus não nos deixou sozinhos. Contou-nos sobre seu plano de nos salvar das coisas erradas. Ele enviaria à terra como um bebê, seu próprio filho. Seu filho levaria a culpa por todos os erros que nós tínhamos cometido. Ele morreria por nós, a fim de nos salvar e restaurar-nos para viver na presença de Deus. Então Deus tomou um cordeiro e o sacrificou, mostrando-nos como sacrificá-lo. Só então começamos a compreender o que significava morrer. E à medida que nossos filhos foram nascendo, nós esperávamos que um deles fosse o bebê prometido, mas eles não eram. Muitos anos mais tarde, Jesus veio à Terra. Ele mostrou às pessoas como viver. Então ele morreu por nós. E quando Jesus morreu, ele morreu pelos pecados de todos, meus e os seus. Lembre-se, Deus não nos abandonou. Ele ainda nos ama. Ele perdoou nossos pecados e ainda perdoa os seus pecados. Se você realmente se entristecer e lhe pedir que perdoe, muito em breve Jesus voltará. Ele deseja que você esteja com Ele no céu. Eu desejo estar lá. E você? Quer estar lá?